Contamos. Peraí que eu tô com um problema de áudio aqui. Pede pra mim. Tava colocando pra gravar ali. Ok, Duque. Descabelado. Eu não deixa aí. Acabei de acordar também. Hã? Acabei de acordar. Eu acordei, acho que tem 1 hora só. Tava aqui arrumando bagunça do cachorro. Aí agora eu sentei pra tomar café. Tá, já tá gravando lá. Se Deus quiser, não vai dar errado. Acho que já ia abrir aqui. Só. Opa, esqueci que eu tenho que apresentar. Transmitir a tela. Tô destrenado. Bonitinho. Tá bom. Tá aparecendo. O microfone do Humberto acho que tá dando problema. Tá no chadão. Conferir como é que tá a tela ali rapidão. Ô, esse capítulo é massa e o próximo também, viu? Uai, eu pensei que a gente tinha parado no 15. Esse é o do porquinho, não é? É o porquinho mesmo. Tá certo agora. Boto fé. A gente vai começar, que já deu 5 minutos. Essa O Humberto arrumação. saiu aí. Caiu? Ih, Acho que sim. espera aí, vou voltar. Ver se você falou alguma coisa. Perguntar se caiu aqui. Voltou? Voltou. Chato. Toda hora passa um helicóptero. Toda hora passa um helicóptero aqui. Tava passando aqui também. Mas você não tá em Divinópolis, não, tá? Eu no Rio aqui. Aqui toda hora. Agora fodeu, peraí. O que foi isso? Parece um gato dando bug. Transmitir. Humberto, pode começar? Tá escutando aí? Tá de boa, tá de boa. O microfone que tá gripado. Oxi, o que que tem de errado com essa porra? Não, tá dando pra te escutar, tá dando pra te escutar. Sei Então, que- vamos lá, o capítulo 18, estão quase chegando no 20, quase 25% do livro. Rapidinho vai andando, né? Devagarzinho, vai indo. Alguém quer ler? O que eu leio? Então, eu vou lá. Esse Então, bagulho capítulo 18. Quando se perde o grande caminho, surgem a bondade e a justiça. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Ué, que doideira, né?
Quando 6 parentes não estão em paz, e 6 parentes aqui na China representava a família, o pai, a mãe, os irmãos, e acho que primo também, não lembro. Quando 6 parentes não estão em paz, surgem o amor filial e o amor paternal. Quando há desordem e confusão no reino, surge o patriota. Isso é bem curtinho. Tá aqui. Essa questão aqui que ele tá falando, só que a Marina tá aí? É que eu tô vendo só a tela. Eu tô aqui. Deixa eu sair para ver o gato. Tá, quando esse negócio de perder. Olha a atenção para os minúsculos maiúsculos, né? Quando se perde o grande caminho, tá tudo maiúsculo, então é o verdadeiro. Surge a bondade e a justiça. E aí, olha aí, elas estão minúsculas, né? Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Mas aí já tá tudo minúsculo mesmo. Ou seja, essa inteligência aí não é a inteligência desinteressada. Ela é a inteligência que tem interesse por trás, por isso hipocrisia, né? Que vai surgir a partir dela. Aqui eu coloquei aqui do lado do Platão, né? Não sei se vocês lembram da história da República, que ele está discutindo com os alunos lá qual vai ser a cidade ideal, a cidade perfeita, né? E aí, o que acontece? Um cara lá, ele quer... quanto mais coisas coloca na cidade de luxo, né, mais problemas aparecem. Aí você precisa colocar leis para deter os problemas que aparecem dos luxos. Você tem que colocar quanto mais, ou seja, aquele negócio, quanto mais doenças, precisa de mais médicos, né? Se tem muito médico, tem muita doença. Vocês já viram que mesmo, né? Você tem a placa lá, não roube o papel higiênico, né? É porque alguém já roubou alguma vez, né? Então, se não está sendo mais natural aquele ato, é porque você precisa falar para a pessoa não fazer. Então, quer dizer, ou seja, não está sendo natural, né? Uma coisa fala da outra. É tipo se precisar colocar uma placa para a planta fazer fotossíntese, que lembra de realizar a sua essência, né? Então, a gente precisa todo mundo ficar lembrando da essência. Aí, a Lucilena fala de um indiano, agora esqueci quem, ou foi os yogis mesmo falando, que quando eles estavam num tempo decadente, porque estavam precisando escrever um livro sobre... estava precisando escrever o Bhagavad Gita, né? Porque antes ele era decorado, ele era natural, todo mundo sabia e tal. Aí quando precisou escrever, significa que não estão mais lendo tanto igual antes, né? Você está precisando escrever, é tipo isso. Tem mais alguma ideia? Que esse capítulo ele é complementar com o 19. Ele se entende melhor depois de ler o 19, mas já dá para pegar alguma coisinha aqui. Sim. Seria tipo assim, como Cara, se fizesse essa bondade, essa justiça que aparecem aí, quando você perde o caminho do tal, né, o grande caminho, elas são tipo uma consequência. E aí lembra dele falando, quando você fala que uma coisa é boa ou que é justa, é porque ela já não é, né? Ela já é aquela coisa lá do capítulo 2. Toda hora eu vou voltar no capítulo 2. E essa inteligência que aparece, né, seria aquela engenhosidade, né, que é aquela inteligência de que ele fala que não é boa de você incentivar, que ela vai Eu gerar, pensei na malandragem. né, tanto da malandragem quanto a questão de criar um luxo, né? Eu vou criar um conforto a mais, cada vez um conforto a mais, um conforto a mais. E aí você esquece das suas essências, por isso que vai hipocrisia, né? Porque a ideia era melhorar a vida, mas acaba de certa forma piorando. Seria A tipo palavra isso. sofisticação também veio. É a sofisticação, tipo isso. Para a segunda, vocês querem ver o porco. Não. E aí, da mesma forma, quando os 6 parentes não estão em paz, aí surge o amor filial, o amor paternal, como essa reação aí, sendo que já era para ser algo que já existisse naturalmente na família, né? Quando há desordem, confusão no reino, aí surge o patriota. Então, se tem, é o que ele está falando, se está tendo aí, se está surgindo essas outras coisas, é porque teve esse problema antes, né? Quando um problema existe, a sabedoria aparece para resolvê-lo, né? Basta a gente prestar atenção, né? Às vezes, quando está acontecendo uma coisa ruim com a gente, se a gente parar e prestar atenção, a gente sabe o que tem que ser feito. Basta a gente, assim, às vezes fazer uma força para esquecer o ego, às vezes fazer uma força para mudar. Aí
Mas às vezes a gente não quer, né? Nós não A gente reprime, né? Tipo assim, o que a gente não quer ver, a gente reprime, vai pro outro lado, né? é, Vai pro nosso inconsciente. total, não, teve umas épocas que eu já sabia que eu estava no caminho errado, né? Eu falei assim, gente, eu sei que eu não quero isso mais pra minha vida, mas aquela voz só vinha de noite, às vezes falando assim, para com isso, vai, muda. E aí eu já sabia, mas deixar pra lá, né? É porque ainda não é natural para nós, né? A não ação, a não palavra, né? A gente ainda age nessa inteligência, nessa engenhosidade da vida, de se eu faço tal coisa, me leva a tal coisa, que leva a tal coisa, faz outra coisa. E por aí vai, né? Mas eu acho que a gente está no caminho, a gente tá, só de estar pensando sobre isso, a gente está em direção a alguma coisa. Né? Vou Sim. contar o conto. Vocês querem falar alguma coisa? Que eu conto a historinha, ela é curta. Conta, conta. A Luciana coloca aqui para falar sobre essa questão de naturalidade, né? Da sabedoria, de como que ela tem que vir, né? Ela não tem que vir quando aparece um problema, quando os seus parentes não estão em paz, quando tem desordem. Ela tem que ser perene, ela tem que ser uma coisa natural da gente, constante, que é da nossa essência. É isso que ela vai falar. É o conto indiano do sábio, o filósofo e o porco. O que acontece? Tinha um filósofo que ele tinha dois alunos e ele ensinava para os dois as filosofias e tudo mais e falava que tinha um sábio na montanha. Espero estar contando certinho, mas o que importa é o final. Leitura. Mas ele fala para eles, olha, se vocês fizerem tudo que eu estou falando, seguindo os ensinamentos, tal, eu vou levar vocês até o sábio da montanha, né? E aí tem um sábio mora só na montanha. E aí ele vai, e lá vocês vão aprender muito com ele. Beleza. Aí eles fizeram tudo que o mestre pediu, que o filósofo pediu, né? Arrumaram as coisas, aprenderam os ensinamentos, tal. E aí chegou o dia de ir que eles fizeram tudo certinho. E estão subindo a montanha. Sabe o filósofo é o mesmo? Não, é outro, né? É diferente. Aí o filósofo pega os dois alunos e sobe a montanha para encontrar com o sábio. Aí, o que acontece? Na hora que eles estavam subindo, tinha um menino tocando um porquinho que estava carregando algumas coisas para ele lá. E ele batendo no porco, porque o porco não estava conseguindo subir a montanha. E o menino batendo o chicote, não conseguindo passar por alguns obstáculos ali. E tá passando um senhor idoso, assim, ele vê aquilo, ele fala pro menino, peraí, eu posso levar o porco para você? Aí o menino, faz o que você quiser, eu só quero subir com a minha carga. Beleza. Aí o velho põe o porco nas costas e vai levando. Aí os meninos ficam vendo aquilo ali, tentando entender, né? E acham uma boa ação ali daquele senhor, né? Fazendo aquilo, mas segue caminho, né? E eles chegam lá em cima da montanha, e aí quem que é o sábio da montanha que tá lá esperando? É o velho Pode ser. que carregou o porquinho. Ah, velho. É o senhor idoso, né? E ele tá lá, sentado, fazendo as coisas dele. Aí eles ficam assim, então é ele, então? Mas eles não falam do porco, esquece tal. E fica o dia inteiro conversando. O filósofo já prometeu levar eles lá para aprender algumas coisas, falam sobre várias coisas e tal, tomam um chá lá com ele e tal. E aí, na hora de ir embora, eles não estavam aguentando. Eles vão e perguntam, o senhor sabe, por que o senhor carregou aquele porco lá mais cedo, que o senhor carregou ele nas costas? Aí o sábio fica assim, porco? Que porco? Como que o senhor não lembra? Um porco daquele tamanho, pesado, o senhor carregou mais cedo. Aí ele fica tentando lembrar assim. Eu não tô lembrando, eu acho que eu não sei do que vocês estão falando, não. Não sei. Eles continuam insistindo, ele fala, mas não tô lembrando, não lembro. Não lembro desse porco aí. Sei lá, é tanto porco que tem aí, né? Não lembro. Tá. E aí eles vão embora, assim, nossa, esse velho, ele é doido, né? ele é ruim da cabeça. Aí ele tem amnésia, sei lá, ele tem demência. E vão embora, descendo a montanha, despede ele, agradece e tal. E aí, no meio do caminho, o filósofo, o professor dos dois, começa a rir pra caramba, né? E aí, os dois olham para... O professor endoidou também, né? O nosso filósofo endoidou também, o nosso mestre. Aí ele fala, vocês realmente... A gente está muito distante daquele velho.
Aí eles, como assim? Não tô entendendo. Aí o filósofo fala, olha, eu sou um filósofo. Eu preciso... alguém entrou aqui. Deixa eu só aceitar. Vou até fechar isso aqui. Bruno. E aí, Bruno? Bom? Também no meio da historinha do porco. Bom dia. Mas aí o clímax. O filósofo fala, olha, aquele velho, ele carregou aquele porco lá para ajudar o porco, né? Simplesmente por ajudar o porco, ou seja, uma não ação. E é tão natural para ele ajudar, auxiliar a vida em geral, que ele realmente não se lembra, é como se ele estivesse respirando. Aí ele pergunta para os outros, vocês lembram de cada vez que vocês respiram? Né? Não. Agora, eu que sou um filósofo, eu precisaria racionalizar primeiro, quando eu visse aquela coisa acontecendo, e aí eu entendendo que o porco precisava de ajuda, para que a minha consciência ficasse tranquila, para que eu pudesse dormir à noite, eu iria carregar o porco, mas com a ideia de que eu ajudei o porco. Ou seja, desde o primeiro momento que aquele sábio chegou para ajudar o porco, ele não pensou em nenhum momento que ele estava ajudando o porco. Na verdade, ele estava agindo naturalmente, como ele age no dia a dia. Então, aí eles tiveram a grande lição nesse dia, né? Tanto o filósofo quanto os alunos, sobre a sabedoria natural, né? Assim, esse ato de seguir a essência humana a todo momento, sem nem pensar, né? E aí compreender por que ele era o sábio da montanha. É como se ele tivesse chegado num nível de polimento que as ações dele estão automatizadas. Eu não preciso nem preocupar com o que pensar, o que pensar. Ele sabe o que fazer, né? Seria natural como respirar, né? Cara, Muito. isso aí é um koan budista, velho. Quer ver? Deve ser, deve ser. É com certeza. Olha aqui, ó. Eu achei ele aqui pra nós. Achou ele aí, né? Ryokan, um mestre zen, vivia mais simples e frugais das vidas em uma pequena cabana aos pés de uma montanha. Uma noite, um ladrão entrou na cabana só para descobrir que nada tinha para ser roubado. Ryokan retornou e surpreendeu lá. Você fez uma longa viagem para me visitar, disse ele ao gatuno. E você não deveria retornar de mãos vazias. Por favor, leve minhas vestes como presente. O ladrão Olha, ficou perplexo, rindo de troça, tomou as roupas, esgueirou-se para fora e fugiu. Ryokan sentou-se nu olhando a lua e disse, pobre coitado, gostaria de poder dar-lhe essa bela lua. olha isso, velho, olha. Não, você não tem inimigos. Diferenciar essa parada de filosofia de conhecimento, de filosofia de coração. Isso é uma coisa de gente dissimulada, que quer usar a cabeça para resolver tudo, mas não tem cabeça nem para si, para nada. Não tem amor nem a um bicho, a um próximo, a porra nenhuma. Não consegue olhar seu entorno. Então não dá para aprender com o sábio. O sábio é louco. Realmente o sábio é um Sabe, é louco. louco. É isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia, né? Porque aí a gente começa a racionalizar sobre tudo que a gente está fazendo. E aí a gente tem que pôr placa para as coisas, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? É tipo isso. Só quando dá problema na casa que o pai, os irmãos lembram que tem que se amar. É tipo isso, né? Que tem que tentar se perdoar e tal. Só quando tem problema que o patriota aparece, né? Que ele reage aos problemas, enquanto que ele deveria estar cuidando do país todo momento para que não ocorressem problemas, né? Assim, prevenindo. Então é tipo, não parece que não conecta as coisas, mas no fim conecta, eu acho. Não fico lento. E o 19 ele complementa esse inteiro, assim, é muito bom, assim. Ô Bruno, você tá pegando aí? Oh! Cara, tem outro koan pequenininho também que fala agora da parte da superracionalização idiótica, que é quem pensa que entendeu se questiona. Quem pensa que Quem não pensa entendeu, ser... questiona os outros. Quem entendeu não diz nada. E quem não entendeu também não diz nada. Isso aí vai ter um capítulo que é isso, que é os 3 tipos de sábios. Vocês vão ver, é muito legal. O sábio verdadeiro, ele compreende o caminho, segue. O sábio que está ali no meio, ele fica na dúvida do que ele faz. E o sábio menor, ele vai olhar para o tal, para o caminho e vai rir. Ele vai falar, não é impossível que seja isso, que seja uma coisa tão besta. Eu não estudei tanto para que fosse uma coisa tão simples. É tipo isso. Né? Vamos por quantas horas de coisa que tem? Deixa eu só ver aqui. Não, ainda tem muito tempo.
Vocês querem falar mais alguma coisa? Bruno levantou a mão, Fala, pra falar, tem que levantar a mão, não. é só falar. Nós somos todos estudantes aqui. Ninguém sabe, igual o Humberto fala. Achar que entendeu porque não entendeu, não. Pra mim, o resumo do tal é: shh, faz silêncio. Tem que tomar um pouco de cuidado para não chegar. Tem gente que acha que é realmente só isso, é deixar a vida acontecer e aí fica na imobilidade, que é um problema, né? É Bruno, verdade. você vai falar? O que é? Ah, ele tá sem microfone, não tá conseguindo falar. Ah, seu microfone tá liberado. Alô, galera de Ele tá Cowboy. sem captação. Tá com microfone? Qualquer coisa você escreve no chat também. Ah, deu. Deu o eco seu, né? Meu fone tá zoado. Tá Mas baixinho. Tipo, tá dando pra ouvir agora? Sim. Se você falar, a gente repete o que você fala. Tá. A questão do porco, tem como dar uma resumida? É um filósofo com 2 aprendizes que ele promete levar eles até a montanha para que eles aprendam com o sábio. E aí eles vão e encontram um menino no caminho para a montanha, batendo um porquinho que levava algumas coisas para o porco andar, para subir a montanha, só que o porco não estava dando conta. E chega um velho que pede o menino para poder carregar o porco para ele. O menino não tá nem aí, deixa, pode levar, eu só quero andar. E aí leva o porco, eles ficam meio encucados, o que foi aquilo? Quando ele chega lá em cima, esse velho que é o sábio da montanha, né? Que eles já encontraram com ele no meio do caminho, sempre sem saber. E aí eles conversam, aprendem várias coisas com o sábio durante lá o dia. E na despedida, eles não conseguem segurar, eles perguntam sobre o porco. Fala, por que o senhor carregou aquele porco e tal? E ele não sabe responder, ele fala assim, não lembro, nem sei que porco é esse que você está falando, né? Não sei o que é isso. Aí eles falam, é impossível o porco daquele tamanho, todo sujo, como que o senhor não lembra, né? Aí ele fala, não lembro, não sei, tem muito porco aí, não sei, não. E aí, na hora que eles acham que o velho é maluco, doido, e aí eles vão embora, demente, né? No meio do caminho, o professor começa a rir, né? O mestre deles, o filósofo, ele fala, olha, tanto que a gente está longe desse senhor, né? Ele é sábio mesmo, porque ele nem se lembra da boa ação que ele fez, ele não coloca aquilo como posse dele, né? Como o ego dele, né? Fui eu que fiz, né? Eu que realizei aquela Conquista. Sim. E aí ele porque é como respirar para ele, agir como ser humano, ter humanidade nas coisas, para ele é normal, é como respirar. Então ele não lembra mesmo, igual a gente não lembra de respirar, né? A gente não lembra de piscar o olho, a gente não lembra de nada disso, de coração bater e tal. Então para ele é natural, como uma função fisiológica, por exemplo. E aí o filósofo fala, olha, tanto que a gente está distante, porque para ele não tem nem que lembrar. Agora, o filósofo, teria que racionalizar sobre o porco ali, pensar que o porco precisa de ajuda, para eu ir ajudá-lo e poder dormir de consciência tranquila, né? E aí, aí falou, é a distância, né? Ele nem precisa pensar, né? Eu ainda estou aqui pensando. Caramba, entendi. Sacou? Bem massa. O capítulo foi sobre, assim, quando você perde uma coisa, aí surge uma coisa para resolvê-la. Quando aparece a inteligência, né? Aí no sentido de engenhosidade, que aparece a hipocrisia. Ou seja, a gente precisa de sempre ter uma plaquinha para a gente falando, ó, não roube papel higiênico, né? Não roube, não mate, né? Precisa. Uhum. Sacou? Não, mas entendi. O capítulo era mais ou menos sobre isso. Esse conto, ele ilustra um monte de capítulos, esse conto, mas nesse aqui principalmente. Uhum. Ele é mais tipo, o cara não sabe o que ajudar um porco é tipo respirar para ele, né? Isso. Uma ação totalmente natural, né? Uhum. Que ele não fica lembrando dela. Né? Cara, tem mais como budista sobre isso, porque tem vários que estudam, na verdade, a agressividade dos seres, né? Porque o que tá aí não é a filosofia que é a coisa, mano. É a ausência de alguma coisa que o sábio tem que permite ser, tipo, parte da natureza. Tem um outro conto do escorpião, que os monges estavam lavando tigela no rio, aí tava um escorpião se afogando, aí um dos monges vai lá e pega ele, coloca na margem e é picado. Aí ele volta a lavar a tigela, o escorpião cai no rio de novo, o monge salva o escorpião de novo e é picado de novo. Aí o outro monge, ô viado, por que você tá salvando esse escorpião se você sabe que a natureza dele é agir com agressividade?
Aí ele falou, por que agir com compaixão? A minha natureza. Então, tipo, simples, um monge perdeu esse tato com a agressividade e não tá nem aí pra isso mais. Isso aí. Essa eu conheço com a cobra no fogo. É a mesma história. Pode crer, pode crer. Então, deixa eu voltar para adiantar aqui. Bora pro próximo, que acho que vai dar o tempo certinho de ver dois. E ele complementa, o próximo complementa esse aqui. Vamos ver. Alguém quer ler? Pode mandar bala aí, guerreiro. O Bruno aí, ó, pra estrear. Quer ler, Bruno? Mano, tipo, tá meio zoado o meu áudio aqui se eu Tá tirar bom o. agora, tal não. Não, eu tô ligado, mas é que, tipo, aí eu não escuto direito se eu for falar pra Tá gasto. com vergonha, tá com vergonha. Então eu vou lá. Anule o sagrado e abandone a inteligência, e o povo 100 vezes se beneficiará. Anule a bondade e abandone a justiça, e o povo retornará ao amor filial e ao amor paternal. Doideira, né? Anule a engenhosidade e abandone o interesse, e não haverá mais ladrões nem roubos. Se estas 3 frases ditas não são suficientes, então faça existir aquilo em que se possa confiar, encontrando e abraçando a simplicidade, reduzindo o egoísmo e diminuindo os desejos. Vocês viram que dá uma complementada no passado? No outro lá? Eu não entendi o anular o sagrado. Isso é doideira, né? Quando a primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, ué, ele é maluco? Mesma ideia do filósofo lá. É tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? O Por Lawson que não é também falou. sagrado? Porque é o sagrado como posse. O sagrado é o ser, ele não é posse. Então, se você não for se tornar, abandona, porque você comprou de alguma coisa, você está imitando alguma coisa, você foi impressionado, fascinado por alguma coisa. É material, é Olha Matrix. aí a Faz letra, tá sentido. minúsculo, tá? Não tá minúsculo? Sim. Ó, anule o sagrado e abandone a inteligência. Então, ela joga fora o que tem letra minúscula. Eu meio que expliquei que esse capítulo, que ele é bem cadenciado. Porque o que ele tá. Mais ou menos o que o Humberto falou, mas é um negócio assim. E voltando pro capítulo passado, seria um negócio de naturalidade, né? E o Gibran, ele vai falar também muito disso, que é assim: quando vem um sacerdote e pergunta para o sábio Mustafa, e fale sobre religião. E aí o sábio fala, uai, mas não é sobre isso que nós temos falado o tempo todo, né? Você não vive a religião o tempo todo, você só vive a religião no tempo, né? Então, anule o sagrado e tudo se torna sagrado. Tipo isso, né? Esse sagrado é o sagrado do momento, né? É um sagrado, ó, aquela coisa sagrada. Porque pro lado de você tudo é sagrado, né? Tudo vem do tal, então não tem coisa não sagrada. Seria mais ou Aí menos já isso. é mais tântrico, né, mano? Que não existe profano. E porque você elimina o profano, é que nem você eliminar aquele dilema de criar um Deus puro e criar uma figura diabólica para compensar as trevas de Deus. Não é assim que funciona. Né? Deus segrega as trevas e a gente cria elas e tal. Beleza, não tá nessa doutrina aqui. Mas é como você deixar de lado a criação das invenções artificiais da mente para explicar o universo não palpável. É foda, saca? Mas, tipo assim, dá para você se iluminar ou pelo lado esquerdo ou direito, vamos dizer assim. Não é? Tem gente que acha que é só um foco absurdo em práticas extremas de puritanismo, e tem outros que já falam, tem que largar toda essa merda, fazer a maior morcegagem possível e encontrar eu mesmo a luzinha de verdade no meio da maior escuridão que eu puder provocar. E sim, mano, o tal tá tranquilo com essas paradas, fraca. Sem zero conflito. Sem problema, com nenhum dos lados. Assim. Isso é doido. Quem fala? Parece que você leu uma coisa aí de desejo, e acho que Buda falava um negócio assim, né? Tipo, que a dor vem do desejo. Tipo, o tal fala disso de alguma forma? Que a dor vem do desejo? Alguma coisa assim, eu acho. Total, total. É tipo, não é o desejo em si, né? É você viver apenas do desejo, né? Esse que é Ah,
É aquele negócio de que um desejo que leva a outro desejo, que leva a outro desejo, e ele é infinito, né? E o Schopenhauer vai falar disso também, né? Que você tem que fugir disso, mas não, não é também você aí, não posso querer nada, não é isso, mas é você não conseguir fazer uma não ação. Lembra da não ação, que é a ação sem interesse? É assim, poxa, você não consegue fazer nada sem interesse. Aí você sofre demais, né? O caminho Equilíbrio, né? vai ser a gente vai lá no, sei lá quando, a gente conseguir agir sem intenção, né? Que é igual esse sábio do porco aí. Ele nem lembra, né? Mano, mas isso é muito difícil. Ué, mas é um caminho, uma caminhada longa. Entendi. Sei lá quando que vai dar. Uhum. Às vezes é nessa vida, às vezes não sei. Esse é o objetivo, né? É um objetivo lá na frente, né? Aí, interessante, né? Esquece de querer chegar nele. Talvez você chegue mais rápido. Uhum, totalmente. É muito doido, né? Uhum. Mas além desse negócio desse sagrado aqui, ele fala também a inteligência já está captando melhor, que ele já fala em vários capítulos, né, do conhecimento sem a prática, ou conhecimento pelo conhecimento que ele gera só exaustão, né, que não é melhor do que se manter no caminho do meio, né, que o essencial da vida não necessita de engenhosidade, né, porque engenhosidade demais já tem a própria natureza que já é bem engenhosa. A gente vai querer ser mais do que ela, aí já vai virar aquela hipocrisia lá. Uhum. Ao abandonar o artificial, naturalmente a harmonia se infiltrará no espaço deixado. Né? Mas façamos isso de forma gradual, a gente não sabe ainda. É isso aí. Sei que você perguntou, é difícil, mas vamos indo aos pouquinhos. Cada dia uma coisinha, né? Cada dia um pequeno. Uhum. Essa coisa de abandonar o artificial é difícil, mano, porque as pessoas acham que nada vai ser preenchido, tipo, nada vai ser preenchido ali se você abandonar seus vícios, se você abandonar suas escolhas de conforto e tudo mais. É tipo, é que nem a gente botar Deus na boca, mas não conseguir colocar no corpo, não conseguir ingerir isso, não conseguir tornar-se isso, e depois fica vendo um sábio e acha que ele é louco, porque ele ingeriu o conhecimento, saca? E, sim, a gente vai chamar isso de artifício da mente, né? De inventação de desculpa para eu continuar podre por dentro e não rever minhas atitudes e tudo mais. Vai subir uns malucos. Tem que saber limpar as águas, né? No sentido de deixar com que o tempo, através da não ação, mostre as respostas e ajude no processo das emoções. Isso. De uma maneira mais, uma perspectiva mais da psicologia, talvez. Acho que o nome disso é rebordose, na verdade. Mas essa questão de deixar o tempo é interessante, mas é você não querer para agora, né? Que é esse negócio que até o Bruno questionou aí, não, mas é difícil demais, é difícil porque a gente quer para agora, né? É um processo. É um processo que a gente não sabe o tempo, né? Talvez se a gente não quiser entendê-lo, ele chegue mais rápido. O problema é isso. Aí você já pensa, então não vou entender para ele chegar mais rápido. Oh, merda. já estraguei. Por isso tem que aprender a meditar de verdade, Zé. Falar de meditação é a mesma coisa de falar de Deus e não consegue fazer nada. Não faz ideia do que é ouvir silêncio, porra nenhuma. Então não esvazia, então controla tudo o tempo inteiro e enlouquece a partir disso. Aí fica lá naquela ressaca moral, espiritual de tipo, realmente não consigo sair do meu nível de consciência de um dia para o outro. Minha mente me escravizou e agora eu tenho que parar, tentar parar ela totalmente. Mano, é difícil então, como um método de rastreamento, né? Tipo assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas é possível meditar enquanto você faz as coisas, Sim. os hábitos diários. E aí você simultaneamente tem um controle no sentido de existe um movimento acontecendo, mas você tem que saber fazer esse movimento de uma maneira calada, né? Que não te perturbe nem o movimento que você faz, nem o movimento interno que te acontece. E nem as outras coisas externas que você não é para você pensar naquele momento que vão chegar também. Exato. Chama
meditação focal, isso aí. O mantra Mindful. serve para isso, a vela serve para isso, a reza serve para isso, a Lavar música roupa, serve. varrer chão também Quando serve. você está, por exemplo, fazendo música, você foca num som só. E o que é a consequência disso? Tu exclui um monte de sons e aí você percebe que você se aproxima do silêncio focando em alguma coisa. Logo, é um vazio que não é desconfortável. O problema é o vazio do ócio, o vazio do labor da sua vida, que traz em você um senso de indignidade que não deixa sua mente calar a boca. Então, se você não é bom o suficiente como poderia, e como seu eu interior sabe que pode ser, a sua mente faz ruído, que tu tá fazendo alguma coisa errada. Então, bom, existe também a meditação, que é uma fuga, né? Existem fugas que usam o silêncio como alicerce. Então, tem que dar uma olhada nisso, para não estar apenas fugindo dos pensamentos e dos sentimentos, que você tem que parar e sentir o vazio que é seu. E só seu eu superior ali consegue lidar com isso quando você sentar com seus demônios e tiver que fazer eles meditar. Porém, sim, a teoria da abstinência não, caralho. A abstinência de som através do foco no som é a mesma de abstinência de pensamento pelo foco no ofício ou pelo foco na atividade, movimento mesmo. Eu acho que a fuga é uma ilusão, tipo assim, não tem como fugir daquilo que você precisa sentir e observar. Não dá. Bora vem. Existe livre-arbítrio, existe olhos que podem ser fechados, ouvidos que podem ser fechados, mãos que podem ser atadas para não fazer o que é certo, e principalmente um coração que pode negar o que sente para ir viver uma coisa mais medíocre. Ou seja, você pode manipular seus caminhos, sim. Senão tinha um grande caminho para onde você se perder. Então vamos lá. Existe sim uma ordem, existe sim um Eu vejo isso caminho. mais como comportamental. Tipo, o comportamento e as escolhas são baseadas naquilo que a gente consegue ver do mundo. Se a gente consegue ver, ter uma perspectiva do mundo de determinada forma que agrada ou não agrada a gente muda o nosso comportamento com base nisso. E aí a gente faz nossas escolhas. E o comportamento é um ponto muito importante do tal, porque ele fala da não ação, né? De alguma forma. E aí a gente tem que interpretar o que é essa não ação dentro da ação contínua que a gente tem que permanecer tendo. Inclusive, vou deixar, só fechar o que eu tô falando, uma música, Biquíni Cavadão, Tédio. Existe uma diferença, né, do tédio para meditação, mas é possível fazer do tédio também uma meditação, além, né, das atividades práticas. Uhum. Às vezes aquele momento de tédio é a hora de você fazer a meditação. Só tem que ter... Existe fuga porque existem círculos. Você pode andar em círculos inutilmente. Mas limites de compreensão também existem. Então, o que você está chamando de Deus vai me obrigar a sentir é o máximo que você consegue sentir. E logo você não pode atestar o universo todo por causa de um momento presente, mas você pode atestar suas fugas pelos círculos que você está dando em volta de coisas e pessoas e relações e até mesmo o que você fala, e aqui daquilo é real mesmo depois de alguns minutos, depois de algumas horas. Isso tudo é fuga, isso tudo é artificialidade da mente. Então, isso existe. Agora, a questão de ir direto ao ponto do seu coração e direto dentro da sua alma é o que é mais difícil. Que é largar tudo para o caminho ser curto. Eu tenho um texto aqui que me lembrou isso aí que você falou, como que você começou a falar, que fala sobre isso, né? Tentei compreender como um todo, mas o tempo nunca terminou. E o que eu pude ver era um loop infinito do passar e caminhar. O início dele lembrou o que você falou aí. Faz sentido? É por aí mesmo. É por aí. Vamos passar para o próximo. O texto, eu queria ler para vocês. Não. Ele continua falando: o relógio nunca parou, e se parou, foi para que eu pudesse trocar a pilha. Em teorias materialistas, só a morte é a última morte. A morte metafísica é um rito de passagem, e ela acontece toda vez que a consciência vai de encontro ao novo, onde a estrutura do velho já se encontra desmoronada. Em uma observação, observa-se: tudo já não pode ser o mesmo. E a realidade vai se alterando, pouco a pouco ou muito a muito, através do esperado e inesperado, simultaneamente. E em solidão, uma pequena chama luta para continuar em vida. As verdades saculejam-se ao dançar com os medos, e a mentira ganha palco e um sorriso estralado. Alegorias dançam diante da mente, como um carro de desfile de carnaval de uma escola de samba carioca. As ilusões se mostram formosas,
quase palpáveis, mas nunca concretas. O devaneio termina, enfim, e uma nova estrutura é formada. Uma nova justiça, uma nova verdade se abre no palco teatral de si para si. O que já não é agora, em tempo, passa a ser o passado. E o que está agora, estrutura-se e empilha-se. E o que virá, em quedas das vigas evidentes, que se repetem em construções diferentes uma após a outra, é a nova morte. Deu para sacar? Eu quero ler de novo depois com calma, mas Vou te deu. mandar o link depois. Manda no grupo lá, depois todo mundo. Deu pra sacar. É pessoal, né? Não, mas eu. Só eu quero ler depois com calma cada partezinha. Ô, Lucas, Oi. a meditação ensina muita gente que, tipo assim, a gente não é nossos pensamentos, né? E nem nossos sentimentos. A fazer esse distanciamento, né? O Tao explica isso de alguma maneira? Tipo, ele fala disso? Repete só de novo o que você falou do começo. Pô, esqueci, velho. Alguém ouviu aí? A gente não é as nossas emoções, pensamentos, é isso? Ah, Não sim. consegui ouvir. A meditação ensina muito sobre que a gente não é nossos pensamentos nem nossos sentimentos. A fazer esse distanciamento. O Tao explica isso de alguma forma? O Lao Tse fala lá nos capítulos do começo que a gente tem as 5 sensações, 5 sentimentos, ele vai falar disso. Nós temos várias sensações, vamos falar assim, né? E mesmo assim, quando ele vai falar da mente, ele vai falar da inteligência aqui, e que eles não são da nossa essência como se fosse assim, você tem que sentir aquilo ou pensar aquilo o tempo todo, né? Você não precisa ser engenhoso o tempo todo, né? Você não precisa sentir raiva o tempo todo. São coisas que vão passar por você, transitórias e tal, e que o problema é quando você fica sempre perseguindo alguma dessas, ou cada hora você persegue uma, né? E aí isso vai te causar uma exaustão, um sofrimento, porque o tal não é nenhuma dessas coisas, né? E para ele faz uma identificação da gente com o tal, né? A nossa essência é o tal, o vazio. Então, quando a gente acha que a nossa essência é isso, não, eu sou uma pessoa brava, eu sou explosivo mesmo, eu arrebento e tal. Isso é a sua personalidade, né? Isso não é você. Você não precisa ser isso o tempo todo, só se você quiser, né? Ainda mais se isso te traz sofrimento. Então, isso que a meditação fala vai encaixar muito bem com ele, sim. Acho que seria mais assim, saber fazer essa separação. Uhum. Sim, Sacou? entendi. Como São se tipo fossem partes vários de nós. bonecos. Hã? É como se fosse parte de nós, mas nós não somos, tipo assim, não é tudo que nós somos, né? Isso, tudo são partes do todo, né? No fim, tudo é unido. São várias pequenas coisas que unem o todo, né? Só que às vezes a gente se identifica só com essa pequena coisa. Essa pequena coisa é parte da gente? Né? Faz parte de você. Só que você não é essa coisa apenas, né? Em algum momento pode ser que você seja só aquilo, né? Nesse momento eu fiquei tão com raiva que eu virei a raiva, né? Eu era só isso, né? Beleza. Mas você não precisa se identificar o tempo todo só com uma parte, né? O ideal é que você se identifique com o todo. Essa é a grande sabedoria. Quando você fizer isso, praticamente deve acabar seu sofrimento, né? Seria isso. Eu lembrei aqui. Eita, me muta aí, Bruno. O Humberto falou uma coisa sobre ter as certezas daquilo que fala um segundo, uma hora, um dia, um mês depois. Às vezes não é sobre ter uma certeza, mas às vezes é sobre aceitar aquilo que você pode fazer na hora que você está fazendo, no sentido de, se você erra agora, mesmo que um segundo depois, ou quanto tempo for, você perceba que você errou, o que importa é só que você perceba que houve aquele erro. E, em sequência, você dá uma continuidade para uma nova abordagem da maneira com que você lidava anteriormente. Então, vem do ponto da aceitação. Errar é a coisa mais normal do mundo, sempre vai acontecer. Então, não é como se a gente tivesse que estar em vigilância exatamente. A vigilância, ela favorece um pouco da paranoia, né? Às vezes é sobre
simplesmente ver a realidade tão crua como ela é, ou como ela foi. Essa aceitação da realidade é muito importante, né? O sábio, além de aceitar toda a realidade, não deixar nada de fora, né? Até quando ele fala lá que ele vai tomar cuidado, ele pensa que a natureza é como é que é um anfitrião, né? Muito parcimonioso, né? Tem muitos melindres, ela é melindrosa, ela é. Então você tem que preocupar com sua saúde, se você está comendo, se você está bebendo água, você tem que preocupar, mesmo sendo sábio, né? Você vai ter que preocupar com essas coisas. Então, se você vai andar se você vai viajar, você precisa de suprimentos, mas precisa de um lugar para dormir, continua precisando, né? Então não é deixar a vida me levar, não é isso, né? É entender a realidade como ela é, né? Ela toda. Claro que tem essa realidade que a gente pode cometer erros, velho, e tal. Pode falar se quiser. Só ia falar que o Zeca Pagodinho discorda, mas... Então, o que acontece é que os erros ainda são uma forma de notar materialmente seu ego. Então, sim, é um track. Não dá merda, porque o sábio, ele vai zombar de você, vai contar seus segredos mais profundos em código na frente de todo mundo e ninguém vai perceber, nem você. Se você for sábio, você ri de volta. Oxi. Você saiba rir de si mesmo, né? Ué. Pois é, mas o que acontece é a competência do sábio, que já abandonou um monte de artificialidades, é essa, que se tornou parte da natureza. Então ele não tem dificuldade de enxergar o todo e não faz apostas de fé, porque isso daí é malandragem da mente, de notar-se como uma coisa que ou é reprimida pelos seus erros ou é agraciada pelos acertos e já está errado. É claro que a gente quer fazer tudo certinho, claro que a gente comete erros e fala, opa, isso aqui não está certo. Só que para o sábio, isso é uma bobagem. Não é que ele acerta tudo, ele acerta o sal, ele acerta o açúcar, ele não tropeça, ele nunca é mordido por um bicho, nada de ruim acontece com ele. É como ele interpreta essas coisas lá dentro de uma forma mansa e pura que já o coloca para errar muito mesmo. Ele já errou tanto, ele já está tão, vamos dizer, apaixonado pela arte de errar, que naturalmente ele para de errar, naturalmente ele começa a revelar outros e as suas essências, sem esse ego de ser testado, ser provocado, isso tudo aí ainda parte do sol, mano. Isso ainda parte do chakra solar, que fica notando, é invejoso, é ciumento, sabe? Eu acho que, não sei se deu para entender. Sim. O que você falou ali anteriormente, sim, é apaixonado pela arte de errar. É como respirar. Isso. Aí você sabe que se tornou sábio. O sábio pode saber que ele é sábio? Pode, gente, porque o humilde sabe que é humilde, ele escolheu ser humilde. Ele escolheu, mas pode não ser o mais humilde do mundo, mas escolheu ter um certo ponto. Eu tenho que reconhecer meu limite, isso é sabedoria, pronto. Aí você não vai se caçoar por causa de erros, não vai ficar pegando o pé dos outros por causa de erros, não vai envergonhar a si mesmo e nem a ninguém, porque não existe vergonha no mundo da sabedoria. Não existe. Existe só erros mesmo. Achar sábio também, tá ligado? Depressão. Eu acho que tem muita sabedoria em não se achar sábio, tá ligado? Tenta falar mais alto, não. Sabe o que é engraçado? Eu vejo que ele falou que tem muita sabedoria em não se achar sábio. Mas eu acho que existe mais humildade em não se achar humilde também. Tipo assim, é uma contradição que eu também vejo. A maior humildade aí que o Lao Tse vai falar é que você nem pensar que é humilde. É nem isso. É aí que tá a artificialidade da humildade que eu tentei citar, e do sábio também, porque o sábio sabe que é sábio, mas ele fica falando para os outros, eu sou sábio. Não, ele sabe o que o nível de consciência dele e dos outros é diferente, ele respeita o irmãozinho, tá tudo bem. Ele sabe que a humildade do outro não é igual, ele sabe que a humildade dele não foi, tipo assim, eu sou um anjo, eu nasci perfeito. Na verdade, isso que a gente chama de humildade autoproclamada e sabedoria autoproclamada é passar pelo inferno na terra, é passar por trevas tantas que você não vai ter dúvida. E quando você eliminar as dúvidas, você é arrogante? Não. Você estudou para a prova, passou e depois não tem a prova para passar mais. Então você olha para o outro, o outro está em outro mundo, em outra prova, em outro samsara. A gente escapa de uma rodinha e a gente fica um pouco mais longe da terra,
mas você não fica longe da Terra 100%, você não sai daqui 100%. A sabedoria do sábio ainda também tem a ver com a ignorância dos outros. Né? O sábio, relativo aos ignorantes, ele é sábio, mas em relativo a outros mais sábios que ele não é nada. Então, se for para ficar na comparativa, volta para o ego e volta para atestamento, o atestado de fracassos, de erros, enfim, está se agarrando, se identificando com a ideia de sabedoria, mas alcançá-la parece proibido, parece que, tipo, nossa, eu tenho que ser Deus em ação, eu tenho que ser puro. Você vai ser puro quando você souber o que é sujo. E por aí vai. Não adianta ficar perdido no mundo luciférico dos contrastes e chamar de sabedoria, de filosofia, de mudança de opinião, de humor. Isso daí é doença. Nós somos doentes. E é por isso que a gente criou tanto artifício que nós ficamos doentes. E esse adoecimento da alma aí leva a tanta dualidade, a tanta desprezo por si mesmo, que você repara em tudo que é sujo, mas em nada que é belo. Então, é sobre limpar você o suficiente para você só enxergar o que é belo e largar tudo que é Matrix, que é pesado, etc e tal. Tá, essa última Vamos parte. falar primeiro, mano, que ele tentou falar mais cedo, acho que a gente cortou ele. Bruno, fala aí. Vai, Bruno. Ah, Vai sim. falar, Aula? É porque, mano, eu percebo assim, se o sábio fala eu sou sábio, ele pode correr o risco de parar de tentar alcançar a sabedoria. Porque a sabedoria é meio que infinita, né, mano? Então, tipo assim, quando o sábio não admite que ele é sábio, ele vai tentar sempre se tornar mais sábio, cara. Então, é meio que isso que eu tava querendo dizer. Assim. Interessante. Ele nunca vai sair do caminho. Caminho é o tal, né? Uhum. O tal não tem fim mesmo. Faz sentido, sim. Eu acho. Também. Só um ponto que acho que o Humberto tem também que fecha um pouco na contradição que eu estava citando, porque apesar da gente ficar nessa dúvida de rótulo, né? Não é sábio, não é sábio, é sábio porque faz isso, é sábio porque faz aquilo. O principal que eu acho que o Tal vem ensinar é a arte do autoconhecimento, no sentido de você saber como é a sua natureza. Então, Humberto falou, o humilde sabe que é humilde porque ele escolheu assim. E é verdade, né? Assim, a gente tem que ter uma noção maior das nossas escolhas. Quanto mais a gente tem essa noção, mais a gente se aproxima do que a gente, pelo menos quando se tem como objetivo, mais a gente se aproxima da natureza, que é o vazio desse aí. Sim. Em algum momento os rótulos, talvez a gente abandone eles, né? E aí a gente para de lembrar que ajudou o porco, a gente para de lembrar que ajudou alguém, que curou alguém, que sei lá o quê, né? E aí vira uma fonte de alguma coisa boa, né? Que é a próxima parte, só para a gente conseguir terminar o capítulo. Se essas 3 frases ditas não são suficientes, então faça existir aquilo em que se possa confiar. Então, assim, ó, falhou tudo. Ó, o que é isso aqui? Não tem. Cadê? Não conseguiu anular o sagrado, a inteligência, não conseguiu anular a bondade e justiça minúsculas, né? Essas aí que são por causa de um problema e não pela natureza. Aí vamos voltar lá no outro que ele vai. No outro capítulo ele fala isso, ó, aqui, ó. Surge a bondade e a justiça quando você perde o tal. Olha que coisa. Então elas são ruins ou são boas? São ruins. Porque elas estão vindo por uma reação. Elas não vêm porque são naturais, porque o natural é isso aqui, é o grande caminho, né? Então, né, faça se você não conseguiu ser bondade e justiça perenes, né, que são, ou seja, o tal, a inteligência do tal, que é a sem interesse, né, que é a própria inteligência da natureza, ou seja, você está com a engenhosidade, está com interesse, né? Se você não conseguiu nada disso, então o que te resta fazer, né? Faça existir aquilo em que se possa confiar, encontrando e abraçando a simplicidade, né? O contrário de engenhosidade. Reduzindo o egoísmo, diminuindo os desejos. Aquilo que você perguntou mais cedo, Bruno, dos desejos, né? Olha o que ele falou, diminuindo. Ele não falou extingue os desejos. não tem como. Não tem como. Quer falar? O equilíbrio, né? Pode ser. Você pode se chamar de equilíbrio, você pode falar que é o caminho do meio, né? Aí vão ter os vários nomes, né? Então,
Aí só essa explicação aqui, né? Agora, se apenas falar isso não é suficiente, né? Essas coisas aí que a gente, como estamos fazendo aqui, sejamos isso para nós mesmos. Então, tá, eu estou tentando levar isso para minha comunidade, ou para o meu grupo de pessoas que vivem comigo, para a minha vila, sei lá, né? E não estou conseguindo, né? Sejamos isso para nós mesmos. As pessoas terão em quem confiar. Alguém para verem que é possível encontrar essa luz. Então, um exemplo de possibilidade, né? Aí a Lucilena vai falar de uma propaganda da Samsung, que é um avestruz que coloca o visor VR, eu acho, da Samsung, não lembro. E ele acha que pode voar, porque ele fica vendo simulador de voo, de avião. E aí a avestruz sai voando. E aí os outros começam a correr atrás. Antes eles achavam que ele era maluco, doido, né? Tentando voar. A avestruz não voa, né? E aí ele voa. Quando ele voa, os outros veem que é possível, né? Só que a gente vai fazer isso sem coagir ninguém, como se fizéssemos de braço aberto esperando. Só essa serenidade vai dar essa confiança para as pessoas, né? Então é aquela coisa do qual que é o humilde mesmo? É o humilde que a humildade dele não machuca o outro. Qual que é a bondade boa mesmo? É a bondade que não machuca o outro. Então, a justiça que não oprime o outro. Então, é aquele negócio. Se eu chego na sala e falo, você é muito bonita, um elogio. Não, até elogiando. Só que eu só falei isso para uma pessoa. Então, se eu não falei para ninguém, é porque eu só acho aquela pessoa bonita, o resto não é. Então, eu fui bom. Só para uma pessoa e fiz mal para um monte de outros, né? Aí, é essa dosagem que o Althusser vai tentar falar para a gente. Bom, veja bem, você tem um atestado de como é que você persegue a humildade aí. Para muitos que estão aí nessa realidade dual, de eu preciso ser abençoado por Deus, eu tenho que fazer o bem sem nem eu ver, porque o bem tem que ser a maior inconsciência do mundo. Olha pra você ver, tem gente concordando com isso, cara. Tem gente que não tá prestando atenção e tá concordando com isso, porque acha que a bondade, a evolução, a angelitude é uma parada, tipo assim, é sorte, é loteria. Não é loteria. Não, Se você não pode colocar versos morais para você mesmo seguir, você vai seguir um monte de versos confusos que tem na sua cabeça, vai fazer poesia sombria com isso e vai falar, é isso aí, eu sou isso aí mesmo. Mas você falou que você é algo que você não é. Então, tipo, o sábio não correria esse risco, nesse sentido, de se desprecaver em seus atos morais. Ele já deve estar. É que nem que esses koan budistas que o mestre sempre tem que dar um peteleco no outro monge, porque ele não aplica o que está aprendendo. E se você não aplicar, realmente vai parecer aqui conversa fiada elite de elite. Não é para ser essa conversa fiada. É o que aconteceu com os cínicos, né? Que como o Diógenes, né? Eles escreviam, né? Eles não deixavam, era uma coisa da prática, né? A filosofia do cinismo. Virou a palavra, né? Que você fala que a pessoa é cínica, ela é uma pessoa falsa. Por quê? Porque várias pessoas começaram a falar que era cínico, só que vivia do bom e do melhor, né? E não ajudava ninguém. E não seguia, né? Não seguia. Então, daí que veio a palavra virar cínico, virou uma coisa de falso, de falsidade. Mas não tem nada a ver, significa cachorro, né? A filosofia do cão. É tudo Viver. comunidade, né? No final, tipo assim, é tudo, vou inverter as coisas, eu vou falar uma coisa e fazer outra para meu conforto, e aí uma hora essa águia vira galinha. Uma hora você mente tanto para si mesmo que você inventa uma realidade, a mentira que virou verdade. E então, tipo, a impotência do ser muitas vezes está na sua criação, vamos dizer, infernal de coisas que não condizem com a realidade do sábio, não tem nada a ver com o que o sábio pratica. Imitar o sábio ajuda muito. E também decidir se tornar o conhecimento a partir do momento onde você decide o ingerir é um compromisso muito bonito também, porque você sabe que tudo vai mudar a partir dali. Mas quem só come conhecimento, mano, provavelmente engorda na barriga e na cabeça, e não acontece mais nada. Quem quer falar, hein? Ou foi o Discord que apitou aqui? Acho que foi o Discord. Ele vai falar isso lá nos primeiros capítulos. Conhecimento em excesso só leva à exaustão. Não te traz nada de bom. Porque como é que você vai conhecer então tudo? É isso, é a nobreza com que você vai à ação daquilo. O sábio já é sábio antes dele praticar um ato de sabedoria. Então, pronto. Não tem essa conversa, ele conquistou esse patamar. Muito doido, né? Momentos finais aí, galera. 20, acho que não vai dar tempo. Chamada vai acabar. Vai acabar. Beijo! Falou, muito obrigado. Até mais, Lucas. Vocês também, Bruno, Humberto. Agora vai dar tchau. Tchau.
Tchau, tchau. Vai acabar agora. Vou ficar dando tchau até acabar.